Combinado, sem problema. Bom dia para vocês aqui do Instagram. Hoje a gente vai comentar a leitura do capítulo 19 de Levítico. Eu vou conversar para vocês que é um livro que eu ainda não tinha lido com tanta cuidado, assim, capítulo por capítulo, e tem sido uma leitura, assim, maravilhosa. Por quê? Eu mudei a minha ótica para Levítico, porque eu vi várias pessoas falando, é um livro muito difícil, não é fácil de entender, e depois que eu ressignifiquei isso, por quê? As coisas mudaram, porque eu comecei a ver o livro de Levítico com amor, como o amor de um pai que deixa nas escrituras tudo escrito para proteger os seus filhos, para ensinar os seus filhos. Porque se vocês forem ver, o livro de Levítico, ele vem logo depois do livro de Êxodo. E o que acontece no livro de Êxodo? Eles estão ali, saíram do Egito, né? E eles também terminaram de construir o tabernáculo. E o tabernáculo foi feito para quê? Para que a presença de Deus se fizesse ali no meio daquele povo, do povo de Israel, né? Deus, ele descia ali em cima do tabernáculo, que era a coluna de... a nuvem, né? A coluna de fogo, que era uma coluna de fogo à noite, porque no deserto, não sei se vocês sabem, a temperatura varia muito. À noite fica seco e frio, e durante o dia é muito quente. Então, olha como é que Deus é maravilhoso. Durante esse período de 40 anos que eles ficaram no deserto, ele providenciou a nuvem durante o dia, que era a presença dele, que ficava em cima do tabernáculo e também protegia e fazia sombra, né, pro povo ali que estava ali embaixo. E à noite tinha a coluna de fogo, que aquecia o povo no meio do deserto. Então, olha o cuidado. E não só isso. Durante o livro de Levítico, através da vida de Moisés, o Senhor passa todas as instruções, desde como deveriam ser feitos os sacrifícios, por que eram os sacrifícios, quais eram os tipos. Então, desde o capítulo 1 que a gente está conversando aqui, a gente viu como que era para ser feito o holocausto, que animal que podia ser, como que deveria ser esse animal. E detalhe, todos esses sacrifícios que eram feitos para o Senhor era o melhor, eram ofertas dando o melhor. Tanto que o restante da Bíblia também vai encaixar muito bem nisso, porque quando fala assim, fazer todas as coisas como para o Senhor, é pra gente dar o nosso melhor. E desde ali do comecinho de Gênesis, de Levítico, o que o Senhor espera de nós? O melhor. Ele queria o animal que era sacrificado para ele, era o melhor. Por que ele aceitou a oferta, por exemplo, de Abel e recusou a de Caim? Caim, foi o primeiro que teve a ideia de dar um sacrifício para Deus, oferecer um sacrifício para ele. Só que ele não pegou do melhor. E Abel, por mais que também gostou da ideia e fez depois do irmão, ele pegou o melhor. Ele deu o melhor para Deus. E desde lá de trás, o Senhor sempre, ali no livro de Levítico, fica sempre a melhor farinha, o cordeiro sem defeito, o animal de 1 ano sem defeito. Então, Abel foi e pegou do melhor e deu para Deus. E aí Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim. E depois, quando Caim mata Abel, Deus ainda fala pra ele, o pecado jaz à porta. O que é isso? O pecado já tá ali, ó, batendo na porta, porque ele deixou se contaminar o coração dele. Por quê? Ele não parou pra analisar o que ele fez. Por que Deus aceitou a oferta do irmão dele e não a dele? Ele não perguntou pra Deus por que você aceitou a dele e não a minha. Mas ele deixou o coração irar e o pecado entrar, né? Tanto que ele matou o irmão, né? Então, é muito interessante como que as coisas vão se encaixando, né? E a gente consegue, olhando para Levítico, tendo esse olhar que depois que o tabernáculo está pronto, o livro de Levítico é logo em seguida que dá todas essas instruções, detalhe por detalhe, a gente vê que Deus é um Deus de detalhe. Ele deixa, escrito nas nuances, detalhe por detalhe, como que era para ser feito, como que o sacerdote tinha que agir, como que deveria ser as relações. Aqui a gente viu ontem no capítulo 18, né, com relação às relações entre homem e mulher, como que deveria ser feito. Então, assim, é muito interessante. E não é
no sentido de proibir, mas é no sentido de cuidar. Imagina, tipo, um pai que durante, sei lá, de quando é bebê até 18 anos, tá ali treinando o seu filho, ensinando o seu filho o que ele deve fazer, como que ele deve agir. Olha, se acontecer isso, olha, faça desse jeito, olha, não minta. É como se fosse um pai falar assim, olha, não põe o dedo na tomada, que senão você vai tomar choque. É a mesma coisa Levítico. Só que Levítico, ele dá uma base não só ali para a vida do dia a dia deles, mas prevenindo já tanto a questão espiritual como a questão física e almática deles, né? Por mais que eles não entendessem tanto essas regras, era um pai que estava ali protegendo os seus filhos, dando instruções para os seus filhos. Porque deixa muito bem claro, igual no capítulo de ontem, né? Que não era para a nação de Israel se comportar nem como antes, a nação egípcia, e nem como Canaã. Porque Canaã, por mais que é a terra da promessa, não era para eles se deixarem contaminar pelas culturas, pelas coisas que eles faziam. Então tinha um porquê dessas coisas de Levítico, entende? Era para proteger o povo de Israel e também para que eles não adorassem outros deuses, para que eles não se contaminassem com outras culturas. Porque por mais que Canaã era a terra da promessa, a terra que emanava leite e mel, ela era uma nação também que tinha muitas idolatrias, muitas culturas que eram avessas ao que o Senhor sempre quis para ele, né? Tanto que aqui ele prediz muita coisa, por exemplo, eu não sei se foi nesse capítulo, no capítulo de ontem, que falava que, tipo, não era para que eles sacrificassem os seus filhos para Moloque. E depois, quem já leu um pouquinho mais para frente, vê que algum deles, eles fazem isso. Mas o Senhor já tinha deixado avisado em Levítico. Só que é muito interessante também a gente mudar o olhar, porque naquela época não tinha esse livro que a gente tem hoje, que a gente lê, relê, medita de novo. Naquela época era falado. Tanto que nesse período aqui, Moisés de Levítico, ele tá falando para a nação de Israel. E depois que eles começam a murmurar e eles... Deus não permite com que eles entrem na terra prometida, Moisés fica por mais 40 anos falando. Aí isso tá no número no livro de Números e no livro de Deuteronômio que vem depois. Porque em Deuteronômio, depois que eles estão ali quase na reta final, antes de entrar em Canaã, Moisés tá ali velhinho falando pros filhos, pra segunda geração daquele povo. Então não é o povo que atravessou o mar, que o mar se abriu e passou. Não, eles são os filhos daquela geração. E tá Moisés falando, relembrando em Deuteronômio tudo que Deus ensinou em Levítico para eles, tipo assim, olha, não esquece. É assim, olha, vocês têm que pensar dessa forma, vocês têm que agir dessa forma. Olha, não cultua ídolos, não tem essa questão de idolatria, ó, tem consequências. E aí depois o último, o finalzinho de Deuteronômio é o quê? Moisés deixando com que eles entrem e ele não entrando, porque Moisés também não entra na terra prometida, né? Mas ele passa toda a mensagem e relembra toda essa nação nova, essa segunda geração, de tudo que Deus ensinou no livro de Levítico. Então, assim, quando você entende o que tá por trás, você lê com outro olhar. Então, vamos lá para a leitura de hoje, que senão vai ficar muito comprida aqui. Eu não quero que fique extensa essa aula de hoje. Mas é interessante a gente entender isso, porque aí a gente muda o olhar. Então, eu mudei o olhar para o livro de Levítico. Por exemplo, olha aqui. O capítulo 19 de hoje tá assim, diversas leis. Aí tá assim, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Aí, peraí, vamos fazer uma oração antes, que eu sempre gosto de fazer uma oração, porque quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Então, quando a gente pede, e como fala na palavra, ele dá. Então, não sou eu que entendo. Tudo que eu entendo é porque ele me permite entender. Então, é muito bom quando a gente reconhece e pede isso pra ele. Então, vamos pedir antes da gente começar. Senhor, a ti rendemos graça porque o Senhor é bom e você sempre nos ouve.
Pai, que hoje, no dia de hoje, a gente possa trazer ao nosso coração revelações dessa palavra. E que a gente entenda, Pai, o que o Senhor queria entregar nesse capítulo 19 para o povo de Israel e hoje para a gente, Pai. Que o nosso espírito tenha discernimento das coisas que o Senhor deseja nos revelar no dia de hoje. Que a gente entenda coisas que a gente não entendia até poucos minutos atrás. Mas que hoje, que agora, o seu espírito nos permite entender, revelar. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aí tá assim: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, Deus é santo. E santo do hebraico é separado. Aí depois você vai entender por que ele fala pra gente ser santo. O que é isso? Pra gente ser separado. Pra gente buscar ele, pra cada vez mais a gente se parecer com ele. Porque ele é santo. Entende? Aí depois é assim: respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A questão de honrar, né? Então, reforçando a questão de honrar e respeitar os pais, né? E de guardar o sábado. Não se volte para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Sou eu, o Senhor, o Deus de vocês. Então, de novo, a questão de não fazer deuses, né? Não adorar outros deuses, não fazer deuses de metal. Aí depois, quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá de ser comido no dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. A sobra até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. O que traz aqui? A questão de não comer comida estragada. Porque Deus é santo e ele merece o melhor. Então até isso ele deixa o detalhe. Come até o primeiro, né, primeiro dia. Sobrou no segundo dia, tudo bem comer. No terceiro, não. Porque naquela época também não tinha geladeira, gente. Então não é para comer comida estragada. Porque, imagina, hoje a gente é o templo do Espírito Santo. Porque antes tinha o templo. Agora a gente é o templo. Nosso corpo é o templo de Deus. Dentro de nós habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, não cabe comer coisa estragada, por exemplo. Porque aí você está comendo e colocando dentro do templo uma coisa estragada, oferecendo para Deus que merece o melhor, algo estragado, não faz sentido, entende? Aí depois tá assim, outra coisa que fica aqui, ó: quem comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Iniquidade tem consequência, isso ficou claro, nítido, límpido. E aí vocês podem estar perguntando: o que é iniquidade, Érica? Iniquidade é o filho que sabe o que é para fazer e não faz. Desobedece. Você sabe que comer, oferecer coisa estragada para Deus ou comer coisa estragada não faz sentido. Você sabendo comer, você sabia daquilo, você não comeu na ignorância. Isso é iniquidade. Você sabia que, por exemplo, Deus não gosta de mentira. E aí você vai e conta a mentira. Entende que isso é uma iniquidade? Você entende e sabe que é para honrar pai e mãe, mas você fica querendo brigar, mudar o seu pai e a sua mãe. Você sabe que, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, ou querer se envolver com alguém que é casado, isso desagrada a Deus e você faz. Então, assim, são várias coisas que encaixam-se em iniquidade. Porque você não está fazendo em ignorância, mas você é um filho que sabe o que tem que fazer e não faz. Isso é iniquidade. Entende? E isso tem uma consequência. É isso que está falando aqui, ó. Quem comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, toda iniquidade
tem consequência. Entende que o livro de Levítico não é assim, nossa, algo porque passou, que Jesus já cumpriu toda a lei, que não precisa mais se atentar? Mentira. Não pode ir pros extremos. Que tipo, ai, cumpriu tudo, não precisa fazer nada. E nem tipo assim, quero viver 100%. Porque não tem como viver 100%. Porque vocês vão ver tipo, a consequência depois de pessoas que desobedecem, que devem ser apedrejadas. Hoje, você pode fazer isso? Então, assim, por isso que eu falo, não é viver de extremos, mas é você ler, meditar e buscar o Senhor, falar, Senhor, o que aqui ainda não tipo assim, não é negociável, que eu ainda hoje preciso viver. Hoje eu preciso obedecer. Iniquidade é uma delas. E a gente sabe que toda iniquidade tem uma consequência. Entende? Mas isso aí também cabe a cada um. Orar e pedir pro Senhor. Senhor, o que eu tenho que ainda obedecer aqui? O que é inegociável para você? E que o Espírito Santo traga ao seu coração. Entende? Como trouxe pro meu. Aí depois... Bom dia, Kate. Tudo jóia? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, tá? Aí depois tá assim. Quando fizerem a colheita da sua terra, não comam até as... Peraí que chegou mais alguém aqui. Permitir. Bom dia, Conceição. Bem-vinda. Bom dia. Acabei de chegar agora. Aí eu digo assim, perdi a reunião. Terminou, Érica? Terminei não, eu tô no 19:9 do capítulo Então tá de bom. Levítico. Vou acompanhar aqui, tá bom? Tá bom. Aí tá assim, ó, no 19:9 de Levítico. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixe-na para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, até na questão da colheita, né? Quando fazer a colheita, não é para limpar, porque ali iam as pessoas necessitadas depois, para catar as espigas que ficaram no chão. Então, Deus já tem todo esse cuidado de até na hora da colheita, ele deixar orientado, olha, para você que está plantando, deixe para as pessoas também, para os necessitados e para os estrangeiros, porque eles vão vir e vão comer depois. Oi, Leiliane, bom dia, bem-vinda. Oi, bom dia. A gente tá lendo 19, tá? Tá no versículo 11 de Levítico. Se você quiser acompanhar. Aí depois tá assim. Bom dia. Depois tá assim, 19:11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu, o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até de manhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Então, tá vendo? Olha o detalhe. Ele deixou tintim por tintim explicado. Olha, não furta, não rouba, não minta, não engane, não, não oprima, não roube o seu próximo. Não retenha o pagamento da pessoa até o dia seguinte. Já paga a pessoa. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnia no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Então, o pecado tem consequência, gente. Não dá pra passar o pano nisso. Não dá pra querer furtar, mentir, enganar
e não ter consequência. Não existe isso. Isso fica límpido, né? Olha, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E essa passagem aqui, ó, do 19 e 18, é a passagem que Jesus resume como sendo os dois principais mandamentos. Que um é amar a Deus de todo o coração, né? E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, que ele fala lá em Marcos 12:31. Então, para você ver que mesmo Levítico, sendo escrito lá atrás, mais de, 700 anos ou até mais, isso, Jesus lá na frente, ele não só vai cumprir toda a lei, mas ele vai deixar claro, ó, esse mandamento é muito importante. Amar o próximo como a ti mesmo. E ele tirou da onde? Do livro de Levítico. Para você ver que o livro de Levítico, ele é importante, sim. E tem muita coisa que ainda, por mais que tenha passado, ainda faz muito sentido. Então, quando a gente lê, a gente fala, nossa, realmente isso ainda continua valendo. Não é porque Jesus cumpriu toda a lei que tem coisa que eu ainda não tenho que seguir. E isso cada um tem discernimento, igual eu te falei, buscando e apresentando pro Senhor. Senhor, o que aqui eu tenho que obedecer ainda? O que ainda aqui pra você é inegociável? E aí a gente lê e tem o discernimento pelo Espírito Santo. Aí depois vamos 19. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plante duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecidos. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, portanto, ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor à entrada da tenda do encontro um carneiro como oferta pela culpa. Com um carneiro de oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Aí depois no 23. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Terá uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. É interessante ele ter falado isso daqui, ó, porque tá na Bíblia. Quando vocês colhem todos os frutos de um pé, né? Ele lhe dá mais frutos no outro ano. Isso aí foi algo interessante que eu não sabia. Depois que eu estudando que eu descobri. Mas já tá aqui na Bíblia, em Levítico. Ó, no 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. E aí, quando você colhe todas as frutas, pode ver que no outro ano, ela dá mais ainda. Olha pra você ver como que as coisas são perfeitas, né? Oi, Úrsula, bom dia. Aí depois tá aqui. Não comam nada com sangue. E isso a gente já viu. Por que não podia comer nada com sangue? Porque o sangue era a vida, significava a vida. Então, por isso que aqui antes ele recomendava que fosse tirado todo o sangue. E aí até a gordura, porque eu acho que no capítulo 3 fala que toda a gordura é do Senhor. Porque a gordura também é algo que era dado e consagrado a Deus, né? Por isso que muitos judeus ainda não comem nada com sangue e nada com gordura. Aí depois tá assim: não pratiquem adivinhações nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Isso daqui também é uma coisa que eles falam pros sacerdotes depois. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre sua filha, tornando-se
tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os seus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu, o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Interessante, né? Aqui, ó. Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Quem busca espírito é contaminado por ele. É muito doido entender isso, né? E ver e ter revelação disso. Aí o 32. Levante-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro vier na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ter tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tipo assim, amo os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros lá no Egito. Aí depois no 35. Não usem medidas desonestas. Quando medirem comprimento, peso ou quantidade, usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Então até isso, tipo, seja honesto, que a sua medida seja certa, que a sua balança seja certa. Aí depois, obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. E assim finaliza o 19. Então, olha para vocês verem que, tipo, muitas das coisas que foram ditas aqui ainda faz sentido. Ainda faz sentido obedecer. Ainda faz sentido não mentir, não furtar. Então, assim, a gente tem que olhar com muito amor, com muito carinho o livro de Levítico, porque é um Deus que é pai, dando instruções para os seus filhos antes deles saírem. É como se você, mãe, pai, antes do seu filho sair para a faculdade ou sair de casa, se casar, está, ó filho, olha, faz assim. Ó filho, não minta. Ó, isso daqui faz parte dos nossos princípios, dos nossos valores. Olha, segue desse jeito. E depois ele é livre, assim como a gente é livre. E tem o livre-arbítrio. Só que como pai, é Deus, tipo assim, ensinando para eles, olha, não faça isso. Não mexa com feitiçaria, com adivinhação. Ele não fala o porquê, mas deixa bem claro que tem uma consequência. Então, é um pai que está protegendo, buscando proteger o filho, né? Então, essa é a que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma coisa, pode abrir o áudio de vocês, compartilhar. Fátima, Conceição, Leiane, alguém do Instagram, se quiser deixar alguma pergunta ou comentário. Quer falar alguma coisa, Conceição? Leiane? Ô, Érica, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ô, Érica, eu comecei a estudar o livro de Levítico nas Paraxá. E eu tô em Levítico 6. Então, Levítico é um livro bem difícil, né? Onde fala das ofertas de sacrifício. Já começa assim, né? Que Deus chamou Moisés, né? Para fazer o tabernáculo, tudo, e falou das ofertas, aí chamou Arão, os filhos de Arão. Eu entrei naquela parte que os 2 filhos dele morrem, né? Porque eles mandam fogo estranho. Então, todos esses estudos dessas paraxá que eu estou estudando, você está fazendo a devocional sobre o livro de Levíticos, né? Isso. Você vai mandar pra gente essas que já passaram? Posso mandar sim. Pra gente tirar o ensinamento de Sião. E nas Paraxá tem uma explicaçãozinha, né? E tem todo o texto da Bíblia, você lê no celular mesmo.
Mas se você abrir lá a Bíblia, é o texto. Mas eles colocam no celular, no ensinamento de Sião, né? Ai, que Mas legal. não é profundo. É mais a palavra, entendeu? É mais a Torá. Uhum. Então, eu acho bem interessante você mandar essas coisas pra gente. Porque a gente está estudando as leis de Deus e hoje o mundo não tem mais os valores, né? Tipo assim, não mentir, não adulterar. Isso aí é coisa do passado, né? Então, você trabalha, de repente, você faz uma mentira lá para poder conseguir o cliente, para poder fazer um negócio, né? E nós Sim. sabemos que isso é errado e está na Bíblia, mas as pessoas não dão importância para a Bíblia, né? E a gente aprendendo e tendo uma base, a gente pode passar muito melhor para a nossa família, até mesmo para os nossos filhos, que está começando agora. Meu filho está começando a trabalhar agora, não tem um mês ainda, está fazendo já um mês. E ele tem 16 anos. E ele trabalha telemarketing. Que Né? Então ele legal. pega as pessoas e negocia a dívida, né? Então às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. Então o meu pedido para Deus é que Deus oriente ele para ele não fazer isso de mentir para ganhar o cliente, para, né? E ele está meio que afastado dos caminhos do Senhor. Então eu me preocupo muito, né? Então eu me preocupo muito em aprender. Eu falei para a Roberta que eu me aposentei, eu vou ser rapidinho, em 2019, na pandemia. Na pandemia eu parei de trabalhar, eu me aposentei um pouco antes, mas na pandemia que eu parei de trabalhar. E eu falei, eu vou cuidar da minha vida espiritual. Mas até agora eu não consegui cuidar dessa vida espiritual direito, vou ser sincera. E esses estudos que eu estou entrando, esse grupo de conexão, para mim tem sido maravilhoso. E eu tenho encontrado forças para começar a estudar. E aí eu sei, e aí eu aprendi que eu não sei nada. Eu preciso aprender muito da palavra, né? Me fortalecer muito. Porque como a Mayara falou, a gente tem que curar a gente primeiro. A gente tem que ter para poder dar. Ninguém dá o que não tem. Com Se a gente não certeza. estudar, a gente não vai ter, né? É isso que eu queria falar. Então é muito importante você mandar assim, porque aí eu reestudo de novo, porque é bem difícil. Mas eu penso que se o Senhor vê a nossa força de vontade de aprender, Ele vai nos encher do Espírito para a gente poder estar compartilhando. Érica, eu acho isso muito bom. Não, sim, Viu? com certeza. E assim, não é que você não sabe nada, não. Você já sabe, sim, muita coisa. E você consegue até já ensinar para outras pessoas. Porque eu, por exemplo, no começo, eu achava que tudo que eu sabia era muito pouco. Até que o Senhor tocou no meu coração que esse pouco que eu sei pode ser muito para alguém. Então, você com certeza já sabe, sim, muita coisa. E tem muita coisa para já ensinar. Para o seu filho, para sua vizinha, para alguém, para abrir uma live, para explicar. Então, o nosso pouco pode ser muito para outras pessoas, né? E não só isso também, essa questão da gente procurar e olhar para o livro de Levítico, eu também olhava para o livro de Levítico como sendo um livro difícil. Só que eu vi que não é. Porque eu ressignifiquei. Porque se a gente ficar assim, nossa, é um livro difícil, a gente vai olhar pro livro e vai ver ele difícil. Agora, se a gente olhar e falar, não, é um livro que mostra o amor de Deus. É o amor de Deus por aquela nação e por a gente, porque ele deixou esse livro pra gente. E naquela época o Com livro era certeza. falado, né? Então era, Com imagina. certeza. O que eu falo difícil, assim, é da gente compreender, assim, principalmente lá no começo, os sacrifícios, né? Todo aquele cuidado, né? A gente entrar, colocar na nossa mente aquilo. Mas com certeza, que nem essa passagem que você leu, 19, quanta coisa que a gente precisa estar alinhado com o Senhor, porque se a gente não tiver com o Espírito Santo, com o Senhor, a gente não consegue, ainda que Deus resumiu em dois, Jesus resumiu em dois, né? Amarás o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Mas a gente, seguindo ali para a gente ter uma santidade, que nem a Bíblia nos ensina, é seguir isso daqui, é seguir as leis de Deus. E para seguir Sim, as leis de Deus, a gente precisa compreender bem. E para compreender bem, a gente precisa se aprofundar, estudar, né? Para conhecer a Deus realmente, como Ele é. Porque Deus é amor, mas é justiça e juízo. Porque nós conhecemos a palavra, não podemos conhecer a palavra superficialmente. Isso que Deus tem colocado no meu coração. A gente tem que aprender a palavra de fato e verdade, porque a palavra é Ele próprio. sim, com Isso que eu certeza. queria deixar. Só um comentáriozinho, só rapidinho. Eu não sabia essa parte do Levítico que
você leu, tipo assim, os 10 mandamentos, como eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler o Novo Testamento. O Velho Testamento, eu não sabia essa parte de Levítico, eu vou me aprofundar mais. Só que, assim, para me entender, antes de qualquer coisa, eu me ajoelho. Inclusive, eu estou ajoelhada aqui, eu oro, peço discernimento e sabedoria. Porque para a gente entender, não é abrir, ler, não é ouvir. A gente tem que pedir antes que o Espírito Santo esteja de acordo com a nossa procedência de aprender, de Sim. entender por que isso, por que aquilo. Aí a gente abre a palavra e na palavra está a resposta de tudo. Esse é o meu parecer. Agora, sobre Levítico, eu achei muito forte, muito bom. Vou continuar escutando, vou buscar entender. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Sim. Perguntar não ofende, porque a gente já anda com não. Aí, sobre uma coisa que a dona Leilane falou, que eu achei interessante, diz que as pessoas não sabem, todo mundo sabe, que não pode mentir, não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, mas a pessoa, o pecado está aí e o pecado se torna gostoso, maravilhoso. Nunca fazer o certo é bom, o errado que é bom. O errado que é bom. Olha o tanto de gente que está morrendo, que homem está matando mulher, filha está matando mãe, pai está matando, está estrupando. É errado, eles sabem disso, mas eles deixam o desejo da carne fluir muito mais do que o Espírito, porque o nosso corpo tem o Espírito Santo, mas também, só que o desejo da carne é maior. Aonde que eu vou discutir com uma pessoa e vou pegar uma faca e dar milhões de facadas sabendo que isso é pecado? É porque ele não estava contrito com Deus. Ele não sabe que aquilo é errado. Não, ele sabe, ele faz porque ele não tem a comunhão do Espírito Santo. Entendeu? A gente tem que buscar. Todo dia a gente tem que buscar o Espírito Santo e pedir para Deus dar discernimento e sabedoria para a gente entender. Agora, que não conhece, conhece. Até uma criança sabe quando você diz, não mexe aí. Ela não mexe. A um adulto ou uma pessoa idosa, um adolescente não sabe que está fazendo errado? Não, é porque é mais fácil, é mais prático, é mais gostoso. Tudo que é gostoso é fácil e tudo que é gostoso é bom. Aí a pessoa faz o errado, porque não quer ter sacrifício, não quer chorar, não quer sentir a dor, como Cristo sentiu na cruz por nós. Tá? Desculpa aí, tá, Érica, se eu falei alguma coisa. Imagina, não, é sempre muito bom porque o Espírito Santo ele sempre usa pessoas diferentes, né? Então é o que vocês falam sempre complementam. E até a Fátima falou aqui, ó, Deus olha a vontade do nosso coração. Isso é verdade. Depois ela falou assim, como diz Paulo, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Tem esse versículo mesmo de Paulo, né? E assim, eu vejo que o Senhor também quer que a gente se manifesta, porque o mundo tá mal porque os que são bons se silenciam. Os que são bons calam. O que é honesto se cala. Não, tá na hora da gente se manifestar. Tá na hora da gente falar. Tá na hora da gente se posicionar. Igual, eu lembro um dia que eu fui numa loja e a moça tinha cobrado só que eu tinha comprado 2. Aí eu voltei lá no outro dia e expliquei. Falei, moça, então, eu levei 2, mas a moça comprou só 1. Tem como você cobrar mais 1? Porque tá errado. Aí ele, nossa, você voltou aqui só pra pagar o outro que você não pagou? Eu falei, porque a moça fez errado e eu vim aqui pra pagar porque eu comprei, eu levei 2. Aí ele, nossa, isso é tão raro. Eu falei, não importa. Isso aqui eu vou fazer, porque é o certo. Aí ele ficou até admirado. Eu falei, nossa, tá acostumado com o errado, né? Mas eu me posicionei pra fazer o que é certo. Então, que a gente se posicione pra falar o que é certo. Pra falar a verdade. E assim, tem muitas vezes que falar a verdade é difícil. É difícil você falar não. É igual, tem quantas e quantas vezes às vezes a gente não quer ir no lugar e pra não desagradar, a gente fala, não, eu vou viajar, não, eu vou tal coisa. E você só não queria ir. Por que não é fácil a gente falar assim, não, eu não quero. Eu quero ficar em casa, eu quero descansar. Então, assim, até nisso no detalhe, né? Ficar contando pequenas mentiras. E até nisso eu fico buscando pra não mentir. Não mentir e realmente se posicionar. Mas não é fácil, igual a Conceição falou. Mas eu vejo que o Senhor é isso que Ele espera da gente. Para que a gente que é bom se manifesta. Mesmo que o mal seja a maioria. Mesmo que o mal seja o comum. Que a gente não tenha
medo nem vergonha de se posicionar como filhos de Deus, como os reinantes, como pessoas que foram chamadas para fazer o que é certo, para falar a verdade, para agir da forma correta e falar não quando não quer ir, quando não quer, entende? E é isso. Verdade dói, mas tem que ser dita. Como diz a palavra, sim, sim e não, não. Que nosso sim seja sim e que nosso não seja não. Mas é isso. Vamos fazer uma oração. Alguém quer fazer a oração hoje? Sentiu no coração? Alguém aqui do Instagram? Quer falar alguma coisa? Oi, Mayara. Oi, Úrsula. Não? Se vocês não quiserem, eu faço a oração. Vocês querem fazer? Quer fazer, Leiliane ou Conceição? A Fátima, eu sei que ela tá no trabalho. Não, pode fazer, Pia. Eu tô aqui me arrumando que eu vou trabalhar. Pode Tá. fazer. Então tá bom. Então eu vou fazer. Pode fazer, Mayara. É Mayara, não. Érica. Desculpa, Érica. Não, tudo bem. Então eu faço. Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e você sempre nos ouve. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigada pelas revelações, discernimento que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigada, Pai, por cada uma das famílias, das pessoas que estão aqui representando uma família, que estão assistindo e ainda vão assistir. Que o Senhor permita com que escamas caiam dos olhos delas, Pai, e que elas tenham revelação no coração do que o Senhor tem a entregar nesses capítulos de Levítico. Pai, que o Senhor traga ao nosso coração o que o Senhor ainda não negocia, o que ainda é imprescindível, que depois de não sei quantos mil anos, ainda o Senhor faz questão que a gente faça, faz questão que a gente siga. Então, que o Espírito Santo traga ao nosso coração o que é inegociável para o Senhor, Pai, e que a gente consiga cumprir o que alegra o seu coração, Pai, e que a gente se posicione como filhos e filhas, Pai, do Senhor, para que a verdade, para que o que seja bom seja manifestado, Pai, porque nessa palavra fala que a natureza anseia pela manifestação dos filhos, então que a gente se posicione e se manifeste como filho, porque a terra pode ser sim má, a nossa natureza ser má, mas a manifestação nossa vai apontar para a sua volta. E a gente ama e se alegra, Pai, com a sua volta, porque o Senhor está voltando. E é com alegria que nós, filhas e filhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Na presença do Senhor. Amém. Eu vou mandar para vocês lá no grupo os que já foram, os capítulos que já foram. E é isso. Aí todo dia de manhã, 8 horas, a gente tá aqui. Tá bom? Tá bom. Então tá. Um beijo, bom dia para todos, bom trabalho. Maravilhoso, Érica. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Até amanhã. Até amanhã para vocês aqui do Instagram também. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. E é isso. Muito obrigado para vocês aqui do Instagram. Amanhã, capítulo 20 de Levítico. 8 horas da manhã. Beijo.